Olá, bem-vindo ao canal da Flor, oficialmente o canal da Flor Design. Eu quero contar pra vocês um pouquinho hoje sobre as minhas perspectivas de design, a minha história com o design, e essa ring light tá estourando no meu olho. Não consigo me enxergar e não consigo saber se estou bonita na câmera, mas whatever, vamos continuar. Então, quero contar pra vocês um pouquinho da dimensão de controle aqui, pra dar uma diminuição. Essa luz tá forte mesmo, meu Deus do céu, diminui essa luz, por favor. Diminui um pouco mais de amarelo, um pouco menos, diminui um pouco mais de amarelo, tô muito amarelo, será? Segue. Então, o seguinte, deixa eu explicar pra vocês e contar um pouquinho de como eu vim parar aqui, como eu vim parar com essa história toda de estúdio. Eu queria que isso aqui ficasse no fundo, deixar um vídeo rodando aqui. Deixar um vídeo rodando, Tá, sai. Ai, meu Deus, tirei o áudio. Tá, sai. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu me formei em design de moda em meados de 2013, 2012. Isso faz bastante tempo, muito tempo. E assim, durante a faculdade, eu entrei na faculdade de moda sem saber absolutamente nada sobre moda. Realmente, eu sempre fui uma menina do interior. A minha mãe, uma artesã, o meu pai, um bancário que também liderava uma empresa no momento familiar, que trabalhava com a parte de tecnologia. Meu avô foi fotógrafo, meu avô por parte de mãe foi funcionário de uma empresa de fumo e também implantou, teve uma histórico assim de ser uma família que se criou no interior mesmo, assim, criando cabra, leite de cabra, plantando e etc. Com terras e tudo mais. E a família do meu pai, então, meu avô foi um professor, uma família um pouco mais intelectualizada. E da união desse casal, então eu nasci, sempre fui criada no interior. Então meu contato com moda eram lojinhas que a gente frequentava aqui no interior, não conhecia marcas raríssimas, muito menos marcas internacionais, muito menos sabia o que acontecia em economia internacional e whatever, sabia nada de nada, só achava legal ter roupas legais pra usar. Alexa, volume 3. Alexa, volume 2. E aí caí de paraquedas na faculdade de moda, pensando, vou fazer roupinhas legais. E como eu tinha essa união desses dois saberes, digamos assim, da parte muito criativa, minha mãe sempre foi muito criativa, sempre foi muito boa em tudo que ela fez, a nível de artesanato, sempre foi excelente, sempre foi uma excelente artesã e artista. Então eu tinha isso como inspiração. Minha mãe também sempre foi ligada em estética, vaidade e moda, dentro das possibilidades que ela tinha. Minha avó também costurava roupas, minha mãe era conhecida por ter roupas diferentes, assim, tipo assim, inovar no estilo. Minhas tias também. E então eu herdei esse legado da família da minha mãe, herdei o legado da tecnologia e da parte intelectualizada da família do meu pai. E caí de paraquedas numa faculdade de moda, obviamente. Essas duas fontes se uniram em uma pessoa só, que sou eu, e eu mergulhei fundo naquela loucura da moda e comecei a tentar entender o que acontecia naquele mercado, o que acontecia naqueles desfiles, por que eles eram tão impactantes, por que aquelas marcas eram tão conhecidas, tão caras, o que acontecia no mercado de moda no Brasil, porque as roupas que eu queria comprar eu não tinha acesso, porque elas eram caras, quais eram as melhores marcas, como que elas se constituíam. E eu comecei a pesquisar e entender também problemas de moda, e já na faculdade comecei a trabalhar em projetos de pesquisa e sempre fui muito interessada, pesquisei e consegui compreender, assim, sair da faculdade entendendo. Tive uma experiência também numa empresa, e aí pude conhecer empresas, a realidade das indústrias, algumas indústrias, como tudo é produzido. E assim, o que eu não aprendi, eu pesquisei e fui atrás sozinha, sempre fui muito metida, sempre... eu busquei conversar com pessoas que eu queria conversar, sempre fui caruda, tenho muito para evoluir, mas assim também sempre fui alguém que corria atrás daquilo que queria, dos contatos que queria fazer, das coisas que queria saber, dos lugares onde queria chegar. Eu me aventurei muitas vezes para poder viver isso, para poder construir a inteligência que eu tenho hoje a nível de design, de economia criativa e etc. E quando eu saí da faculdade, então eu entendi que eu precisaria ter uma identidade se eu quisesse ser uma designer reconhecida. Então isso ficou muito claro pra mim. E a partir daí eu tinha dois mundos. Eu tinha o mundo dos designers das indústrias
E casualmente, por me mudar para uma cidade um pouco maior, eu comecei a conhecer o mundo do underground. E enquanto Brasil, a gente não pode negar que o nosso underground leva uma identidade muito forte, muito criativa, e a gente tem talentos absurdos no mundo underground, muitas vezes sem a formação ou às vezes até o comportamento esperado para se estar dentro de uma indústria, mas vamos combinar que muitas vezes infinitamente melhores enquanto criativos, enquanto capacidade de criar projetos inovadores, autorais, bons, inspiradores, aqui muito mais do que os designers que estão dentro das indústrias. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Não é uma regra, tem excelentes pessoas criativas nos dois mundos. Mas nós temos aqui um potencial absurdo, que muitas vezes falta aqui. Entendendo isso, eu pensei o seguinte: se eu quiser ser realmente reconhecida como alguém que é uma boa criativa, isso lá nos meus 20 e poucos anos, e quando eu comecei a conhecer esse mundo underground, eu não sei porquê, eu decidi que eu queria mergulhar nesse mundo aqui para construir a minha identidade, porque de certa forma eu vim desse mundo. Minha mãe era uma artesã, então minha mãe não era uma designer renomada, uma dona de marca, nada disso. Minha mãe era uma artesã e ela era muito boa no que ela fazia, muito reconhecida, e não que ela vivia no underground, mas as minhas raízes estavam aqui, porque muitos dos filhos dos artesãos hoje são esses artistas criativos contemporâneos, porque eles herdaram esse know-how, esse saber fazer. E muitos deles têm identidades muito bem definidas. A gente consegue ver isso muito forte, por exemplo, na cultura do grafite. Existem, são pessoas que muitas vezes vivem no underground, mas têm identidades muito bem definidas a nível de design. Tu consegue saber que aquele design, aquele desenho, aquele projeto, aquela arte foi criada por determinado grafiteiro, determinado artista, e aquela identidade dele é muito forte, comunica, muitas vezes gera transformação, gera pensamento, gera questões culturais, discussões, e também gera encantamentos, são muito bonitas, e tu consegue perceber uma identidade. Então aqui eu percebi que existiam identidades muito bem firmadas, e analisando um contexto global, eu entendi que enquanto Brasil, a nossa identidade, tanto cultural quanto criativa, estava aqui muito mais forte do que no que a gente vinha criando dentro das indústrias, porque as nossas indústrias, a grande maioria, simplesmente estava reproduzindo modelos, identidades de fora. Obviamente, porque nós, enquanto Brasil, enquanto cultura, a gente, infelizmente, valoriza muito o que vem de fora, então a gente prefere comprar... Só um minuto. Nossa, me assustei aqui, deu um barulho. Enfim. Então a gente prefere comprar... a gente tem uma cultura de um Brasil que a gente se inspira no que a gente vê na TV. Acho que hoje com as mídias sociais as coisas estão mudando, mas na época era muito assim. E a gente quer se vestir, a gente quer criar as nossas casas, a gente quer decorar as nossas casas, a gente quer comprar os mesmos carros que a gente via nos filmes, etc. Então, obviamente, quem era empresário precisava vender, precisava fazer grana, e as pessoas queriam comprar as roupas que elas viam nos filmes de fora do Brasil. Então, obviamente, os designers dentro das indústrias precisavam construir algo parecido para que aquela empresa pudesse lucrar, porque era aquilo que as pessoas de fato queriam comprar. Então, enquanto cultura brasileira, a gente queria comprar uma cópia do que estava sendo lá fora ou comprar as marcas de fora. Então, assim, eu saindo da universidade, com as raízes que eu tinha, olhando para essa realidade, eu pensei, se eu quiser ser uma designer brasileira renomada, eu preciso mergulhar nesse universo aqui primeiro, para daí entender quem eu sou enquanto brasileira mesmo, e dentro desse universo de uma identidade de Brasil, quem sou eu, qual é a minha identidade como criadora, qual a identidade daquilo que eu vou criar, qual a estética do meu design, e enfim, o que eu soluciono, o que eu penso como design, quais são os universos aos quais eu pertenço, para quem eu vou trabalhar, para quem o meu trabalho vai ser interessante.
Então eu precisei mergulhar fundo nesse universo aqui e foi extremamente desafiador pra mim, porque eu não conhecia nada disso. Eu, na verdade, sempre vi numa bolha, tipo assim, meu pai me levava de casa pro trabalho, aliás, de casa pra escola, escola pra casa, e depois faculdade, casa. Então, no momento em que eu botei o pé na rua e conheci o Brasil, e ainda mergulhei um pouco, mergulhei o que eu pude no underground pra entender o underground, pra entender a identidade brasileira e pra me entender dentro disso e pra reconhecer a minha identidade, pra começar a criar a partir de uma identidade construída e ainda ser reconhecida por isso no underground, pra daí finalmente poder ser reconhecida por isso dentro das indústrias e aí talvez criar uma identidade, criar produtos com uma identidade brasileira para vender dentro do Brasil ou fora do Brasil. E aí aqui se encontra, eu acho que atualmente, estou vendo esse momento, se encontra um grande desafio que é assim, como fazer com que o Brasil queira comprar uma identidade brasileira e não queira ser, não queira comprar uma cultura de fora, não queira exportar uma cultura, mas queira ter orgulho da sua própria cultura e comprar uma estética que represente a sua cultura, digamos assim. E nesse caminho todo, nessa loucura toda, em que eu me preocupei somente em me desenvolver, em ser uma excelente designer, eu me perdi financeiramente, porque nesse universo underground o que menos tem é grana. E então nesse meio tempo eu ficava tentando me organizar, porque eu tive a oportunidade de estar em empresas, mas eu sabia que isso me limitaria criativamente. E então, por mais que eu sempre quisesse estar dentro de uma grande empresa, eu não queria estar condicionada, eu não queria me tornar um robô criativo. Eu queria de fato ter uma identidade como designer e poder agregar futuramente na indústria com isso. Eu queria de fato gerar transformação, de fato ter impacto, ser uma profissional que realmente olha para o seu mercado, entende o seu mercado, inova no seu mercado, sabe? Isso sempre foi a minha maior preocupação. E então eu pesquisei o que eu precisei pesquisar, me aprofundei no que eu precisei me aprofundar. E nesse meio tempo, dinheiro sempre foi secundário para mim. E hoje, com 33 anos, vejo que talvez esse foi um erro. Talvez eu devesse ter prestado atenção também na questão financeira e aceitado algumas oportunidades, enfim. Preciso analisar isso para entender, mas mais ou menos essa foi a minha trajetória para chegar até aqui, para construir esse estúdio. E até hoje eu não consigo racionalizar as minhas escolhas a nível de pensar assim, eu fiz uma escolha certa, não fiz, talvez eu devesse ter mergulhado na indústria para ter conhecimentos que eu não tive no underground, mas talvez eu conseguisse... Enfim, todos os dilemas que eu contei no vídeo anterior são os meus dilemas atuais e honestamente eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, jamais eu fui racional nas escolhas. Eu fui intuitiva sempre e eu consigo ter orgulho da profissional que eu me tornei, mas tem esse problema que é a questão de entender como que eu vou ganhar dinheiro com tudo isso que eu fiz, com esse conhecimento ou com aquilo que eu busquei, que eu me tornei. Hoje esse é o meu maior dilema, que eu tenho compartilhado aqui com vocês nos últimos vídeos, tenho estudado a respeito disso, mas queria contar pra vocês o que eu enxergo, como foi a minha história. E honestamente eu vejo uma transformação, assim, eu vejo que nós estamos num momento de transformação, porque nós vínhamos de uma revolução industrial em que nós tínhamos muitas indústrias, muitos trabalhadores nessas indústrias e um chefe, às vezes um designer, ou às vezes nem tinha uma equipe de criação, muitas costureiras. E se a gente for, pelas minhas andanças pelo underground, eu entendi que se tu entrar numa escola hoje e perguntar assim, quem aqui quer ser costureira? Raras pessoas vão levantar a mão. Se tu perguntar assim, quem aqui quer ser designer, estilista, criação, muita gente vai levantar a mão. Então, eu acredito que o futuro vai de encontro a empresas menores, mais criadores, mais criativos, mais criatividade, mais produtos inovadores e menos executores. Acho que tanto a tecnologia, quanto a inteligência artificial, quanto as startups, todo o universo da inovação também tem falado sobre isso. As máquinas vêm aí com essa proposta de substituir esse trabalho manual, esse trabalho matrix humano,
para que as pessoas possam ser pessoas e talvez daqui para frente criatividade seja uma das, digamos assim, uma das skills mais valiosas em alguém, sabe? E eu enxergo, e aí por isso o projeto Estúdio Coletivo, eu enxergo o underground ganhando espaço para que esses criativos se tornem também empreendedores e criem produtos incríveis e que a gente assuma uma cultura brasileira e que a gente passe a consumir. Eu acho que isso não só no Brasil, se a gente for analisar, daria para se dizer que está acontecendo de forma global. Mas, enfim, teria que discutir horas aqui para defender os argumentos e explicar por que eu tenho essa visão. Posso explicar isso em outro vídeo. Mas, no fim das contas, eu enxergo que o que eu descobri aqui nesse underground me parece ser muito mais futuro do que o que está acontecendo nas empresas e nas matrix. Eu vejo as empresas buscando 1001 formas para se adaptar aos novos tempos em que o mundo está buscando ser um pouco mais colaborativo e que não tem como negar que as pessoas estão se tornando muito inteligentes, porque a internet está aí oferecendo cursos, formações, então as pessoas estão cada vez mais inteligentes, mais capazes de assumir as rédeas da sua própria vida, de se liderar, de fazer escolhas, de ganhar o seu próprio dinheiro, de liderar suas próprias empresas, de criar seus próprios produtos, o que não era possível há muito tempo atrás. Poucas pessoas tinham acesso a estudo. E isso hoje massificou, então as pessoas são cada vez mais inteligentes, mais capazes de se autoliderarem, o que provavelmente vai dar uma quebra no mercado e tornar o mercado um pouquinho mais equilibrado. E essa fase de transição está sendo uma fase de transição desafiadora para quem tem grandes empresas, porque os funcionários não estão mais satisfeitos com as condições de trabalho e eles têm hoje capacidade de abrir suas próprias empresas. Então, casualmente, o meu dinheiro se perdeu, eu fiquei pobre pra caramba. Tipo, hoje tô aqui quebrando a cabeça pra entender como ganhar dinheiro, porque eu também quero construir uma vida, whatever, quero ter uma aposentadoria, quero ter uma vida digna. Mas enxergo que o conhecimento que eu adquiri aqui é muito mais futuro do que o que eu tô enxergando aqui no momento atual. Então, mais ou menos essa visão de mundo que eu queria trazer nesse vídeo. Já falei demais, esse vídeo tá imenso. Um beijo.